Sejam muito bem-vindos. Em instantes começa o segundo episódio de Falas do Octógono, o podcast que busca analisar a influência da mídia na cobertura do MMA. Também vamos falar sobre o desenvolvimento do esporte e seu papel fundamental para a formação de novos atletas, especialmente a partir da ascensão do UFC. Vamos ao episódio. E é com muita satisfação que eu recebo hoje Marcelo Alonso, um dos pioneiros no jornalismo marcial aqui no Brasil. Nosso convidado acompanha o MMA desde os tempos do Vale Tudo, né, dos primórdios do nosso esporte, que a gente admira tanto hoje em dia. Desde já, Marcelo, gostaria de agradecer a tua participação aqui conosco. Prazer todo meu, Rafael. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E para a gente iniciar, Marcelo, eu gostaria de saber como é que eu te apresento, cara. Eu te apresento como biólogo, fotógrafo ou jornalista? Rapaz, hoje jornalista, né? Já biólogo e fotógrafo foram etapas importantes ali. Fotógrafo também, né? Mas hoje mais jornalista mesmo. Uhum. E Marcelo, como é que foi essa tua paixão pelo MMA? Como é que surgiu ela? E como é que também tu começou a comunicar? Rapaz, eu comecei aquela coisa ali dos 18 anos, né? Você não tem muita certeza do que você quer. E eu fiz o psicotécnico, na época estava dando muito para a área da natureza, biologia, e eu acabei seguindo por esse caminho, né, que era o óbvio ali. Eu estava novo ainda, meu pai falou, cara, segue, qualquer coisa você muda, mas faz o que você gosta, né? E aí eu fiz faculdade de biologia e me apaixonei, só que paralelamente, como eu curtia muito fotografia, eu fiz um curso profissionalizante no Senac, que acabou mudando o rumo da minha vida, né? Eu terminei meu curso de biologia, fiz pós-graduação em microbiologia. Quando eu comecei a trabalhar como microbiologista, chefe de um laboratório e tal, as fotos, eu sempre fotografei, eu tinha um laboratório em casa, e meu professor de jiu-jitsu na época descobriu isso, começou a me pedir foto. Uhum. E ele tinha um campeonato que era tipo o brasileiro da época, que era a Copa Atlântico Sul. Uhum. E aí ele me pediu fotos, como eu fotografava e revelava. Eu comecei no campeonato, fotografar e revelar, e os caras, não tinha nenhum fotógrafo na época, começaram a me pedir foto. Um dia tava o cara da QI lá, que era a maior revista, era a única revista grande do Brasil, né? E aí ele falou, pô, cara, se você pudesse mandar fotos de um relatório. E aí foi que o meu caminho foi mudando, né? Uhum. Mesmo empregado como biólogo, eu percebi no jornalismo ali um novo caminho que me dava muito mais prazer, quer dizer, fotografar, escrever sobre aquele esporte que eu amava, né? E de quebra, né, ter um contato maior com os meus ídolos ali, né, os caras que eu ia na academia, entrevistava o Carson Gracie, entrevistava o Hélio Gracie, o Roller, o Fábio Gugel. Aqui no Rio tá todo mundo, né? Uhum. Então eu acabei me apaixonando pelo jornalismo. E como a Kiai, isso foi em 92, né? 93 começa o UFC. E aí nessa virada, o cara ficou desesperado. Falou, pô, cara, eu preciso muito de alguém no Rio. Você imagina, o jiu-jitsu explodiu. Sim. Ele precisava de gente aqui para cobrir os eventos e também para fazer dinheiro com anunciantes. E aí, como eu comecei a trabalhar com anúncio, fotografar e escrever, eu comecei a ganhar muito mais dinheiro que a biologia, que eu já tinha carteira assinada e pós-graduação, né? E aí eu conversando com meu pai, ele falou, cara, se tu acredita nisso, segue, né? Aí me deu o maior suporte, eu fui pedir demissão no meu emprego e fiz uma loucura na época, né, cara? Não existia nenhum jornalista de luta assim para eu me basear, que seria o futuro, e eu acreditei numa nova área que surgia. Na época as revistas eram muito feitas de relatórios dos donos dos eventos que mandava, né? Aí a secretária da revista escrevia o relatório e a revista era publicada. Não tinha assim um cara que era jornalista, ia cobrir evento, escrever e fotografar, e eu comecei a fazer isso. E a grande sacada foi que eu percebi que com a explosão do UFC, o mundo queria o material que eu fazia, e eu virei uma agência de lutas, né? Uhum. Então eu comecei a escrever, como eu já escrevi inglês, né? Já tinha morado nos Estados Unidos e tal, já escrevi inglês direitinho. Eu comecei a fazer o mesmo que eu fazia para a Kiai, para as revistas do mundo inteiro. Comecei a ser correspondente da Kakutogi Tsushin no Japão, da Budô e da Cinturão Negro na Espanha, Itália, nos Estados Unidos a Full Contact Fighter, a Kampfkunst na Alemanha. Então comecei a mandar
material que eu mandava para Kiai para o mundo. Uhum. E aí a coisa explodiu, né, cara? Porque eu comecei a ganhar em dólar certinho. A Kiai saía de 3 em 3 meses. Eu fui até meio irresponsável ali no início, porque a Kiai não tinha periodicidade, não tinha concorrência, saía de 3 em 3 meses. Você imagina, você receber salário a cada vez que a revista saía. Né? E com essas revistas internacionais, não. Eu tinha o salário em dólar todo mês, né? Uhum. E aí a coisa explodiu, né? Sim. E, Marcelo, como é que era fazer jornalismo exclusivamente com o Vale Tudo? Porque a gente tá falando agora dos anos 90, né? Mas até dar esse boom que tu citou todo, teve muito chão pela frente, né? Quais dificuldades naquela época tu tinha em fazer jornalismo, ainda mais sobre luta que era tão estigmatizado? Basicamente eu trabalhava pro nicho, né? Como eu comecei a sentir isso, Rafael, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, que assim que eu decidi trabalhar com isso, meu pai, a única cobrança que ele fez foi o seguinte, cara, quer largar a biologia e seguir esse caminho, beleza, só que eu quero que tu faça a faculdade e você vai pagar. Como eu já trabalhava nas revistas e tinha dinheiro, eu fiz a faculdade de jornalismo e comecei a pagar a minha faculdade. Na verdade, eu fazia uma permuta, né? Já existia Tatame, fazia uma permuta da faculdade de anúncio com insumo, eu não precisava pagar em dinheiro. Mas aí eu comecei a sentir esse preconceito porque eu encontrava os colegas ali e ninguém trabalhava com luta, né? Sim. Nessa época, nos anos ali 90, luta era uma coisa totalmente marginalizada, não tinha Vale Tudo Jiu-Jitsu, era coisa de porra, só página policial que saía no jornal, ninguém dava espaço para isso era coisa de marginal, era a época dos pit boys, né? Sim. Então, assim, não existia os colegas de classe entenderem aquilo, né? Apesar que os caras começavam a falar, porra, o cara estagiava na Veja, nunca tinha saído do Brasil, eu, pô, com as minhas loucuras, trabalhando para as revistas do mundo inteiro e já sendo editor da Tatame, eu ia para a Rússia, para os Estados Unidos toda hora, Japão, no mínimo uma vez por ano. Aí eu começou a olhar e falar assim, porra, o que é isso? Como é que esse cara... Eu trabalho na Veja, o outro trabalhava no Globo, o máximo que o cara tinha ido era cobrir um evento em Manaus, eu já estava rodando o mundo, entendeu? Sim. Então, quer dizer, isso foi um diferencial que ele começou a falar, calma aí, esse cara não é tão maluco assim, né? E olhar com um olhar diferente ali pro jiu-jitsu, pro Vale Tudo. Sim. Mas dá para se dizer então, Marcelo, que o mesmo olhar, entre aspas, negativo que os lutadores tinham, tu acabava tendo também por acabar investindo no esporte, né? Dá para se dizer que os colegas de outras editorias te olhavam meio estranho, que nem tu citou agora. Sim, porque, cara, na verdade eu tinha que reinvestir, né? Esse início foi muito assim, porque que eu fazia? Como eu ganhava das revistas gringas, eu percebi que da mesma maneira que o que eu tinha era o diferencial, ou seja, o produto feito no Brasil, né, os grandes campeões feitos aqui, eu também tinha que me manter, porque os atletas brasileiros começavam a ganhar lá fora. Então era importante para mim reinvestir naquilo. Então pegava, como eu ganhava em dólar no Japão, pegava, escolhia 2 eventos no ano e falava, pô, eu vou num Pride, que esse aqui vai ter o Rickson, o Ruas, o Mark Kell, o Hugo Duarte, o Valide, o Alan Góes. Porra, esse eu tenho que ir. Sim. Pô, mas tem a estreia do Vitor no UFC 12. Então, calma aí, esse UFC 12 aqui eu vou separar. Então, eu pagava do meu bolso. Muitas vezes, né, já existia tatame, a gente conseguia uma permutinha ali com um anunciante, aí a Bad Boy patrocinava a matéria, então pagava o hotel, mas, entendeu? Era muito, assim, eu investindo em mim mesmo, né, num futuro ali que era uma aposta no escuro ainda. Sim. Né? E é uma coisa que, obviamente, eu não me arrependo, porque, apesar de eu não ganhar dinheiro, eu só perdia, entre aspas, financeiramente investindo nessas viagens, foi isso que me permitiu me aproximar das revistas que eu trabalhava e testemunhar os campeões que eu lançava. Né? Então, quer dizer, eu fiz a primeira matéria com o Vitor, com o Vanderlei, com o Minotauro, e, pô, mal ou bem, eu fui o cara que lancei eles ali na Tatame, na Kiai, e depois eu fui lá cobrir os caras ganhando o título mundial, né, cara? Isso é uma coisa única. Então era uma coisa, um misto de prazer pessoal como torcedor e também aquela coisa de falar, cara, eu preciso registrar isso. De alguma maneira isso vai
Eu acreditava que isso ia ser uma relíquia um dia, entendeu? Como é, né? Hoje em dia você vê o Marquet, esse filme do Marquet aí eu vendi só de jornalista que trabalha hoje com isso, eu sou o único que ainda continua trabalhando com isso que estava presente na história do Marquet. Sim. Então a A24, né, comprou 5 fotos minhas, cara, e ainda estou recebendo dessas fotos. E são até a empresa é tão grande que são áreas distintas, entendeu? Por exemplo, o filme em si, o letreiro no final, eles só compararam a foto do Hulk com o Kerr. Uhum. Mas aí eles têm um setor lá que faz uma revista. Esses compraram 3 fotos. Aí tem um outro setor que faz o DVD, esses compraram mais 2. Então, quer dizer, eu ganhei de todos os lados da mesma empresa, entendeu? Sim. É muito bacana, né? No jornalismo, a gente fala muito que a gente não deve ser muito amigos das nossas fontes, né? Mas no mundo marcial isso é diferente, né, Marcelo? Eu queria saber o quão importante foi para ti ser amigo das equipes. Até porque eu me lembro que tem uma história no teu livro que fala assim que tu embarcou para o Japão com um orelhão, né? Não, cara, então, isso é uma coisa que no início é o que eu falo para os jornalistas hoje. Graças a Deus, hoje, já existe um profissionalismo que permita criticar o que eu fiz lá atrás, entendeu? Obviamente, se eu tivesse uma estrutura de uma empresa por trás de mim, bancando a minha passagem, né, e digamos assim, querendo a minha isenção absoluta, não proximidade com os lutadores, seria ótimo, mas não tinha, cara. Sim. Era isso ou isso. Então, e por outro lado também, agora falando do lado positivo, né, que isso é legal para, né, vocês na faculdade de jornalismo, você tem 2 lados dessa coisa de não se aproximar do lutador. Você tem um lado que, obviamente, te mantém isento, e isso eu me orgulho muito de ter feito. Por mais que eu viajasse com os caras, tudo isso, eu era editor de uma revista, quando eu tinha que escrever e criticá-los, eu sempre critiquei. A maior prova disso é ver minha história. Você pega todos os momentos ali, pô, o Minotauro, aquele momento tá chateado, o Vanderlei tá chateado, o Anderson tá chateado, tá falando comigo, por quê? Porque eu tinha, sim, uma isenção jornalística de falar, cara, ó, estamos próximo aqui, mas aqui é meu trabalho tá acima de tudo. E eles tinham que engolir e entender isso. Por isso os caras me respeitam até hoje, porque eu nunca fui puxar saco de ficar, só falo bem do cara. Não, pô, quantas críticas eu fiz ao Vanderlei, quantas capas para derrotas, e obviamente tem o ônus e o bônus, os caras ficavam putos comigo, mas isso faz parte, né? Agora, o lado positivo, agora sim que eu ia falar, é que isso também é uma pérola do jornalismo, cara. Você vê quando o cara ele é próximo, ele consegue o furo que ninguém consegue. Sim. Então esse que eu acho um desafio do jornalismo até hoje, que você tem a empresa pagando, você tem que sim encontrar esse equilíbrio. Você tem que sim ter uma proximidade a ponto do jogador, do lutador, né, na hora ali, pô, cara, eu vou dar pro Rafael ali, que, meu irmão, o moleque arrebentou, fez uma matéria maneira comigo, e você criar esse laço, ao mesmo tempo mantendo uma distância. É o que eu tenho visto muitos jornalistas hoje da nova geração fazendo muito bem, entendeu? Óbvio, se você opta por não fazer o jornalismo de entrevistas e tal, é muito mais fácil você ficar 100% isento. Sim. Né? Você pega, por exemplo, te dá um exemplo bem claro, né? O Rebelo, que eu gosto muito, para mim é um dos melhores jornalistas, o Renato Rebelo. Ele, cara, é claro, assim, o Renato ele faz um jornalismo editorial, que era o que a gente escrevia editorial, né? Ele faz uma crítica. E você vê que ele mesmo fala, ele mesmo reconhece isso. A diferença de quando ele está escrevendo um artigo, por exemplo, do Durinho ou do Moicano, que são caras que ele tem uma relação quase de amizade. É diferente, entendeu? Você vê que a isenção dele ali fica comprometida. E isso, óbvio, vai acontecer comigo, mas no momento, cara, isso é importante também que se note, que lá atrás existiam 2 veículos, basicamente. Tinha um veículo forte no Brasil, que era a Tatame e a Grace.
Lá nos Sim. Estados Unidos tinha a Full Contact Fighter. E todos esses veículos, nesse início, é engraçado, que escreviam de maneira patriótica mesmo, entendeu? Era pachecada lá e pachecada cá. Sim. Então, eu, mesmo lá atrás, você vê minhas matérias na Tatame e tal, todas elas, até por eu escrever para a revista gringa, isso é uma coisa muito legal que eu fazia, é que mesmo claramente sendo uma matéria para o público brasileiro, eu terminava o evento, você vai lá, tem o depoimento do Mark Kerr, tem o depoimento do Chuck Liddell. Sim. Então isso me fez, o fato de trabalhar para outros veículos, ser cada vez mais isento, porque eu sempre ouvi os dois lados, entendeu? Apesar de estar, obviamente, fazendo a matéria para o público brasileiro, eu também escrevia para os outros. Então, por eu ouvir todos, na hora que eu escrevia para o público brasileiro, eu trazia a visão do gringo, isso era muito legal também, entendeu? Isso me trouxe também respeito aqui. Sim. É uma linha muito tênue, né, entre tu romper a amizade e também não usar da amizade como uma forma negativa, né? Digamos, tu escuta aos quatro cantos, depois tu vai lá e tenta dar o furo, porque assim, querendo ou não, tu acaba rompendo essa amizade que tu tem com a fonte, né, Marcelo? Quer um exemplo? Por exemplo, quando o Vitor perde, cara, o Vitor, a primeira matéria, o Vitor com 16 anos, o Carson apontou ele e falou, esse garoto é um fenômeno. Eu fiz a matéria para Tatame, que ainda era jornal, eu falei, porra, o fenômeno de Carson Gracie e tal. Anos depois, eu fui lá para os Estados Unidos, na casa do Carson, o Vitor se preparando para lutar no primeiro UFC. Aí fui na estreia dele no UFC 12, obviamente ali acompanhando tudo e mostrando todos os bastidores. No UFC 15 ele tem a primeira derrota para o Randy Couture. Aí você fala, porra, o Alonso agora vai puxar saco do Vitor. Meu amigo, teve até uma charge, né, que eu acho até que a gente pegou pesado hoje em dia avaliando. Na época o Carson fez uma declaração que ele estava namorando com a Joana, não? Não era a Joana ainda não. A Joana é bem depois. A Marinara, que era a policial, sim. era uma das louras do Faust Fawcett. E o Carson disse que ele transava o dia inteiro e tal. E aí, cara, a gente fez uma charge na Tatame, que era a Marinara abrindo a porta do octagon, o Randy Couture batendo nele e a Marinara fazendo assim, ó, Meu com a Deus. cama atrás. Quer dizer, parada, porra, meu irmão, machista, uma parada... Entendeu? E assim, nada. A gente simplesmente reproduziu o que o Carson, treinador dele, que devia proteger ele, falou, entendeu? Mas, óbvio, o Vitor ficou chateado ali à época comigo, né? E muitos outros exemplos também. Mas, em suma, você vê como, né, é importante você manter esse distanciamento. Sim. E como que era fazer jornalismo em uma época onde tinha muita rivalidade entre luta livre e jiu-jitsu e também rivalidade entre a BTT e a Shootbox? Tu também conta, eu ouvi em uma entrevista, na verdade, se não me engano, Alonso, que inclusive no teu primeiro contato direto com o Carson, ele te chamou de fotógrafo creonte, né? Isso mesmo, isso mesmo. Cara, não era fácil, né? Era bem difícil, porque você vê, essa do Carson mostrava a rivalidade dentro do jiu-jitsu. Já dentro do jiu-jitsu já era difícil. Porque, por exemplo, eu comecei fotografando muito na Barra Gracie, né? O Renzo me trouxe para fotografar a luta dele com o Valide. Depois eu fiquei conhecido por ser próximo ao Carson, mas você vê, eu começo dentro da Barra Gracie, que acaba sendo minha maior rival, que fazia a Gracie Mag e eu fazia tatame. Mas aí nessa, o Carson viu minhas fotos, pô, me chamou de fotógrafo creontão da pesada porque eu tinha muita foto da Barra. Então você vê que coisa de maluco, cara. Você não podia muito ser próximo, senão tu era creonte. Talvez fosse até pior a rivalidade interna no jiu-jitsu do que eram nos outros, porque não permitia aproximação. Eu talvez fosse um dos poucos caras, talvez o primeiro ali por trabalhar na QI, todo mundo me conhecia porque eu já vendia foto, então eu era bem-vindo nas academias. Antes de escrever, eu chegava lá para vender foto, o Roller, o fotógrafo. Então já, eu era um dos poucos que conseguia ir em várias equipes. E isso foi um ativo maravilhoso para a QI, né? O nego me recebia por eu ser o fotógrafo. Sim. Mas e aí você imagina, quando chega, luta livre, jiu-jitsu, eu cobria todos os eventos de luta livre, cobria de jiu-jitsu. No sábado eu estava no evento de luta livre e no domingo eu estava no jiu-jitsu. Aí tinha que escrever dos dois
porra, no tatame. Pra luta livre tinha problema nenhum, porque eles não tinham espaço, eu era o Deus pros caras. Sim. Pô, esse maluco não ganha nada, não tem um anúncio da luta livre na tatame, esse maluco tá vindo aqui. Eu ia porque eu sabia que os caras tinham valor e eu queria mostrar também pro Japão o outro lado do chão brasileiro, mas era uma briga editorial minha, entendeu? Então os caras só me valorizavam, não tinha menor problema com a luta livre, mas já o jiu-jitsu falava, porra, vocês estão dando 2 páginas para os creontes da luta livre, os caras são bandidos e tal. Então era uma pressão grande. E depois BTT e shootbox, né? Esse aí era bem difícil, porque eu trabalhava para a revista japonesa que vivia dessa rivalidade. Sim. Então, pô, eu tinha que estar nessa semana, né, na BTT e na outra na shootbox. Começa a rivalidade, não bem no início, né, quando chega o Vanderlei e o Minotauro ali, 98, 99, ainda estava de boa, até ter no Pride 16, né, o desentendimento, e aí começou a guerra entre as duas equipes, e aí era complicadíssimo, né, cara, porque, principalmente pelo lado de Curitiba, porque o lado da BTT, os caras já tinham vivido a rivalidade com a luta livre, já entendiam, falavam, pô, o cara é jornalista, sacaneavam, brincavam comigo, pô, tal, pô, espião da shootbox, mas sabiam que era o meu trabalho. Lá era sério, entendeu? Lá, tipo assim, eles ficavam grilados mesmo, assim, principalmente quando era a viagem. Porque quando eu estava lá cobrindo, eles sabiam que eu não ia levar. O Rudimar sempre respeitou muito o meu trabalho e a minha história. Mas quando chegava no Japão, cara, era muito louco, porque os caras... Eu ia cobrir o treino de um, ia cobrir o treino do outro, porra, ficava um clima, tipo, porra, será que o Alonso vai levar o que rolou no treino? Sim, sim. Entendeu? Então, não era fácil não, cara, foi bem complicado. Mas o bom é que muito pela tua competência tu conseguiu transitar nesses dois mundos sem sair queimado, vamos dizer assim, né? Porque, cara, uma coisa que é legal na luta é que, assim, se você faz alguma coisa, se você é um leve trás, tem uma postura de mau caráter, cara, os lados se falam, não tem jeito, entendeu? A notícia ruim vai chegar rápido. Agora, quando o cara vê lá, o Rudimar, os líderes são muito inteligentes, de uma forma geral, né? Então, por exemplo, o Zé Mário, que era o cara mais próximo de mim na BTT, ele via que eu nunca falava nada de lá. E se falasse, era só de maneira elogiosa. Entendeu? Falava, pô, o Rudimar é uma liderança sinistra, cara. Pô, os caras treinam muito, mas eu evitava falar de lá, e se falasse, nunca... Pô, cara, ó, o Ninja tá com a perna machucada. Pô, Deus me livre, entendeu? Eu sabia de todas as contusões, de todo mundo, porque eu tava... Naquela época, o jornalismo era in loco, né, cara? Eu tava numa semana na BTT, na outra no shootbox, eu sabia. Eu chegava ali, porra, o Vanderlei tá com o cotovelo, não tá legal, tá cheio de gelol, de protetor, que merda. Né? Então eu já sabia que o cara tava indo pra luta com problema X ou Y. Se fosse uma luta entre eles, Deus me livre comentar isso, entendeu? Porra, seria mó, Deus me livre, você tava queimado pra eternidade fazer um negócio desse. Então tinha que ter muito esse cuidado mesmo. Sim. Alonso, e nesse tempo aí, então, de Kiai e depois Tatame, onde que surgiu o PVT? E quando? Então, isso é muito interessante, que depois da Kiai, né, cara, a Tatame surge como um jornalzinho, e os caras me chamaram para ajudar. Eu era o único fotógrafo da época ali, o Risada, Roberto Risada, me chama para ajudá-los. Eu fui lá, vi o projeto, falei, pô, muito legal, dei umas fotos da luta do Renzo para eles fazerem a boneca. Aliás, até curioso, só eu tenho a boneca da Tatame. O dono da Tatame até hoje não tem a boneca, eu tenho. E aí fizeram a boneca no, né, o protótipo para vender anúncio. E aí, cara, nesse ínterim, a Kiai começa a sair muita arrogância editorial por não ter concorrente. Eles começam a sair de 4 em 4 meses. Um catálogo desse tamanho, porra, chegava, por exemplo, a Kiai saía, acabou de ter o UFC 3. A Kiai saía com o UFC 3, já estava no UFC 5. Então era uma coisa absurda. E a Tatame chega no momento como um jornalzinho com dinâmica, saindo mensalmente, gratuito.
E o cara da QI falou, pode ajudar esses merda aí, não tem problema não, nem ligo. Esses merda aí não vai dar em nada. Acabou que a QI faliu, a Tatame virou uma revista e eu virei editor da Tatame, né, cara? E a Tatame, vamos abrir um parêntese aqui, que ela até hoje, bem dizer, tu chega numa academia, vai ter uma revista da Tatame lá. Eu achava isso incrível. Logo quando eu comecei nas artes marciais, eu chegava assim e via, nossa senhora, eu queria muito ser isso aqui um dia, eu pensava. Só tinha Tatame Grace nessa época, né? A única forma de se informar de luta, que o pessoal estava acostumado a se informar de 3 em 3 meses quando saía a QI, o catálogo, né? Sim. E aí, de repente, chega um jornalzinho gratuito, a Grace vem logo atrás também como jornalzinho, e aí passa-se as fontes de informação. Só que, cara, como o jiu-jitsu era um mercado muito rico, com muito anunciante, na verdade, a QI, né, ficou arrogante e tal pelos anunciantes do jiu-jitsu. O jiu-jitsu explodiu depois de 91, aquele Vale Tudo da Globo, depois 93 com o Royce. O jiu-jitsu tinha muito dinheiro, cara, muita academia, todo mundo anunciando. Quando chega a Tatame e a Grace, os principais anunciantes da QI, pô, começa a botar dinheiro nesses veículos. E aí os veículos crescem muito rápido. Basta dizer que pô, a Tatame ainda era jornal, já estava fazendo cobertura internacional, entendeu? E a mesma coisa a Grace, cara, porque a força do jiu-jitsu, né? Qual era a tua pergunta? Desculpa. Quando que surgiu o PVT? Ah, sim. E aí a coisa explode. Eu fui editor da Tatame por 15 anos, trabalhando para essas revistas todas lá fora, né? E tal. E aí aquilo, né, cara? Toda relação vai ficando comprometida ali, já estava de saco cheio, não tinha mais para onde crescer. E na época começou a internet a bombar e o Gleidson Venga, né, cara, ele fez o PVT, que era um site que todo mundo respeitava, era a maior praça de debate do Vale Tudo brasileiro, era lá, todo mundo discutia lá, e a Grace e a Tatame não conseguiam fazer fórum e ele conseguia, porque ele de maneira democrática botou um monte de mediador. Aí ele era, meu sonho era trabalhar com você, Alonso, na Tatame e tal. Falei, cara, tu já criou um veículo, calma aí. Aí que eu vislumbrei, eu falei, cara, não tô aguentando mais trabalhar na Tatame, a relação já tá esgaçada, sem possibilidade de crescimento. Pô, o Gleidson se amarra em mim pra caramba, o sonho do cara era trabalhar comigo e tal. Falei, cara, já sei, vou sair da Tatame, vou comprar o PVT, 50%, né? Manter o Gleidson. Aí a gente vai, arrebentar aqui, bombar com o site, criar muito mais espaços para anúncio e fazer uma revista virtual. Então não concorria com a Tatame, com a revista física. E o site, era o nosso foco principal. Então, cara, nessa época bombou, porque a gente criou vários espaços de anúncio, né? Não tinha Google ainda. Então a gente bombou, que a gente tinha 32 banners no PVT, cara. Então, foi uma escolha super acertada, né? Começamos a fazer cobertura dos UFCs e tal. E na mesma época, quando eu saio da Tatame, o canal Combate me chama também, né? Era uma coisa que eles já me chamavam para ser comentarista. Eu, não, que conflita e tal, com o meu trabalho na Tatame e tal. E aí eles me chamaram com a ideia de eu fazer um programa, o Luciano já fazia com o Calais. Aí ele falou, Alonso, você já é o que você faz, entrevistar em estúdio. Aí me chamaram para fazer o cara a cara na mesma época que eu comprei, né, 50% do PVT. Sim. Eu comecei a fazer o cara a cara e me aproximar do combate e começar, né, um novo mercado onde eu era faixa branca, né, cara, que é um mercado eu estava acostumado a fotografar, escrever, de repente tinha que encarar as câmeras, que era algo que na faculdade de jornalismo eu nunca pensei em fazer. E aí realmente esse foi meu grande desafio, né? O PVT crescendo ali. Sim. E eu seguindo um novo caminho, que era o jornalismo televisivo no combate. E a migração pro YouTube, como é que foi? Porque tu também teve que te reinventar novamente daí, né? Isso mais à frente, né, cara? Quando o PVT começou a crescer, mas aí entrou o Google na parada, e aí ferrou a gente com banner, né? A gente ganhava muito dinheiro com banner, com a entrada do Google, o algoritmo, tudo isso, a gente teve uma perda muito grande financeira com anunciantes. E aí entra o YouTube, mais ou menos nessa época a gente começa
Aí foram os primeiros canais, né, cara? Era o PVT, o Sexto Round, eu acho que diretaço. A gente começou a fazer entrevistas no YouTube, mas ainda não ganhava dinheiro, né? A gente fazia entrevistas, fazia coberturas e botava no YouTube, no PVT, e aí botava o patrocinador para bancar as viagens, né? Era um mundo novo ali, né? Mas o YouTube nunca foi, cara, para te ser sincero, uma coisa que eu sempre tive uma visão. Eu sempre, desde o início, né? Eu sempre tive a preocupação de nunca botar todos os ovos no mesmo cesto, né? E eu sempre achei estranho esse negócio do YouTube. Eu falava, cara, não é possível, não tem concorrência. Eu sempre fui muito reticente com relação ao YouTube. Você pode ver que eu nunca investi muito no YouTube. Eu investia no combate, investia no Sherdog, que é, né, o mercado japonês, quando acaba, eu migro das revistas japonesas e americanas tal para o Sherdog, que passou a ser uma fonte salarial minha também. Eu sempre tive essa preocupação de, pô, não adianta falar pro Brasil. Pô, o Brasil tem, pô, ela tem 1 milhão, chutando, né, 100 fãs no mundo, pô, 10 falam português. Então, se eu ficar só focado no mercado marcial brasileiro, se der alguma merda aqui, eu me ferro. Então, eu sempre mantive essa conexão com o mundo, desde o início. E com relação ao YouTube, eu sempre fui muito ressabiado, porque eu falava, cara, isso vai democratizar muito, o que eu tenho de diferente, ter acompanhado isso desde o início, trazer, eu não vou ter mais, porque qualquer um pode entrar e fazer, né? E uma hora, pô, esse YouTube aí tá pagando bem, mas quando eles mudarem o algoritmo, eles vão pagar mal. Então você vê que eu sempre fui reticente ali, né? E isso é curioso hoje, né, cara, que para muita gente, assim, o ser bem sucedido é ter muitos números no YouTube, o que não é verdade, entendeu, cara? Que não é verdade, existem várias plataformas. Eu tenho documentário na Prime, eu tenho documentário no Globoplay, eu tenho documentário na Prime, Inglaterra, no Japão, várias frentes de trabalho. Eu trabalho para o Sherdog, e eu não tenho o canal mais visto do YouTube. Pô, isso entendeu? Então, assim, por quê? Porque eu não foco só no YouTube, eu trabalho em várias frentes, porque eu, sinceramente, cara, eu posso estar enganado, mas eu não gosto muito dessa ideia de ficar na mão do YouTube. E essa minha paranoia se confirmou quando a gente teve um problema de um hacker invadir e roubar meu canal. Eu simplesmente não tinha como contactar o YouTube. Eu tentei de todas as maneiras, eu mostrando para os caras, os caras falando, cara, a gente precisa do canal do PVT, o canal do PVT é uma referência e tal, mandando print para os caras e nada, e era um cavalinho, um arco-íris que ficava ao vivo o dia inteiro, quer dizer, os caras roubando nossos 160 mil seguidores ali, fazendo dinheiro, e o YouTube nem te responde. Aí eu falei, cara, não é possível. E aí eu via que tinha gente que tinha canal com 1 milhão com o mesmo problema. Eu falei, cara, porra, não vou investir num troço que eu não tenho nem canal de conexão, os caras não têm direitos e deveres zero, entendeu? É só, faz aí, se vacilar, perde o canal, um abraço, tchau. Pô, imagina você investir num troço desse. Os caras tiram o teu canal, imagina se muda qualquer política aí, os caras resolvem pagar muito menos. Quem vive só do YouTube tá ferrado, cara. Tu acaba ficando refém, né? Por isso eu tenho minhas ressalvas, acho o YouTube do cacete, tamo lá também, mas eu gosto de investir no Instagram, de investir em todas as mídias, de botar como eu falei, entendeu, cara? Um conselho que eu sempre dou pra galera que tá começando: não coloque todos os ovos na mesma cesta, meu irmão. Olha eu lá atrás. Se eu tivesse feito biologia, entendeu? E não tivesse investido num curso profissionalizante de jornalismo, porra, não teria entrado no jornalismo, não, de fotografia, não teria entrado no jornalismo, né? Então, assim, e sempre trabalhando com vários veículos. Pô, esse deu merda, o outro me segura. O caminho é sempre, na minha visão, é esse. Sim, perfeito. E nessa evolução toda, desde os tempos da revista QI até agora no YouTube, o que mais te impressiona na forma com que evoluiu as coberturas jornalísticas referente ao MMA? Cara, com certeza, tudo só andou para frente, né? Uma evolução gigantesca.
os veículos investindo. A gente teve um momento áureo ali, quando a Globo entrou na jogada, né? Quando a gente foi com a Glória Maria lá. Porque eu brinco que eu divido o jornalismo em antes e depois de 2003, né, cara? Ali a gente tem a fase inicial ali de 90 e pouco, que era basicamente eu, Luca Talla, da Grace e o Joinha fazendo o programa dele. Aí depois vem a segunda onda ali, que é a galera ali de 2000 e pouco, quando surge o Combate ali em 2000 e pouco. Aí surge a Vivi, a Paulinha, o Luciano Andrade também trabalhando com a gente na Tatame e tal. E depois, 2003, é a grande explosão. Até 2002, cara, cobrir MMA era MMA ou jiu-jitsu, era uma mácula na tua vida, entendeu? Então, o que eu falo, a galera que, com todo respeito, mas quem chegou a partir de 2003 já chega num esporte consolidado. Sim. A partir da ida da Glória Maria e que passa a mostrar para o Brasil que, pô, aquilo ali era um esporte do cacete, que tinham 2 ídolos mundiais. Aí todo mundo que vem depois, que é simplesmente praticamente todo mundo que eu não citei aqui, veio depois disso, de 2003. Ninguém da galera que está trabalhando hoje veio antes de 2013, entendeu? Sim. Então, assim, talvez o Gleidson Venga, que fazia, eu acho que ele fez o Portal do Vale Tudo ali em 2001 ou 2002. Não sei se o Renato Rebelo já estava estagiando a Grace Mag, talvez já tivesse, mas a maioria veio depois, entendeu? Então, assim, esse marco da Glória Maria é um divisor de água. A partir daí passa a ser um jornalismo, isso é uma coisa positiva. Desculpa, eu perdi o fio da meada. Eu até gostaria de fazer uma ressalva sobre a Glória Maria, porque foi fascinante, né? E mais fascinante ainda é a história que tu conta no teu livro, porque ela chegou no Japão com uma mentalidade horrível, né? Tu tentou falar para ela da importância do Pride, ela falou que queria exclusivamente cobrir a história de 2 brasileiros que não eram conhecidos em seu país, mas que eram ídolos fora. Aí depois ela acabou se apaixonando pelo esporte e depois virou fã. Então isso reflete muito o que é o MMA para quem não conhece, né? Exatamente, cara. Ela se apaixonou quando ela viu o Vander. Primeiro, ela achou que eram 2 maçarandubas, né? Que era aquele personagem do Cacete Planeta na época, e viu que eram 2 seres maravilhosos, pais de família, super educados. Aí ela já se encantou ali. Daqui a pouco ela vai com os caras pro videogame, vê os japoneses idolatrando os caras na rua, fala: o que é isso? Aí ela, se envolve. Conhece o lado humano, quando humanizou, ferrou, cara. E aí ela vê os caras apanhando, passando situação difícil, ela entra em desespero, perde a voz e fez uma puta de uma matéria de 8 minutos no Fantástico, mostrando, né? E a partir daí, cara, tudo muda, porque aí você vê jornais cobrindo, né? Todo mundo passa a cobrir em jornal, todo mundo passa a mostrar, aí começa o próprio Sport TV a trazer um olhar diferenciado, né? Aí surge muita gente cobrindo o esporte. E hoje em dia eu acho maravilhoso, né, cara? Que tem vários veículos e aí a coisa a partir daí muda. Você passa a ver em jornais, passa a ver em TV. Essa entrada da Globo, voltando à tua pergunta, é um grande diferencial, porque aí você passa a ver... Acabou aquele negócio de página policial. Você começa a ver o MMA, o jiu-jitsu, porra, cara, no esporte espetacular, no evento esportivo. Hoje eu liguei o RJTV aqui, porra, tinha uma matéria de quase, 5 minutos, mostrando um projeto social, o garoto da comunidade, tinha coleção de medalha no saco, aí volta pra menina no estúdio, ela fala: cara, eu também sou teu fã. Então você vê isso, porra, o cara era demitido da Globo, rapaz, se falasse que era fã de alguém do jiu-jitsu. Então você vê como a coisa mudou, né, cara, totalmente. E o caminho é só melhorar. E o YouTube ainda democratizou ainda mais, né, cara, trazendo uma plataforma onde qualquer um, né, qualquer estudante de jornalismo que, gostar do esporte, quiser fazer um podcast ou fazer um canal, ele pode fazer e, meu amigo, vai depender do mérito dele, o canal virar ou não. Isso é muito legal, né? Perfeito. E querendo ou não, as redes sociais mudou também a forma de fazer jornalismo, né? Porque ficou tudo muito instantâneo. Antigamente, vamos pegar um exemplo do Renato, se não me engano, há uns 10 anos atrás, o Renato lançava um vídeo por semana, Alonso, e para nós estava de boa, estava legal. Porém, hoje em dia, a luta foi hoje, sábado, vamos dizer assim, foi hoje. Se não tiver um vídeo no domingo, o pessoal já acaba perdendo um pouco o interesse, né? Porque o pessoal quer tudo na hora, na mão.
Exatamente, cara. Isso é muito legal. Você vê o melhor exemplo que eu te dei, né? Você imagina, pô, a Kiai lá atrás, eu não estou falando de muito tempo, não. Isso é Sim. impressionante o salto do jornalismo marcial. Eu estou falando de 1993, cara, que é quando eu fotografei. Eu fotografo a luta do Renzo com o Valide em agosto, o primeiro UFC é em novembro. Cara, eu lembro, você vê que coisa. Eu já trabalhava na Kiai, o Royce lutando com o Kimo Leopoldo, quer dizer, o UFC 3, pô, me dando uma agonia, que eu queria saber o resultado. Tinha chegado um boato na minha academia, porque eu treinava jiu-jitsu, de que ele tinha lutado com um cara que entrou com uma cruz, que era um gigante, todo tatuado. Foi uma luta horrível que ele pegou no rabo de cavalo. Era toda truncada a informação. Aí eu falei, cara, eu não tenho foto. A minha maneira de ir na academia era vendendo foto ainda. Falei, pô, não tenho foto para levar lá. Vai ficar chato eu ir lá na academia. O Royler já me conhecia, mas eu falei, cara, vou na prainha. Eu pegava a onda também, fui na prainha. Eu sabia que ia encontrar algum Gracie, alguém da academia Gracie lá. E todo mundo me conhecia já na época. Aí eu cheguei lá, porra, encontrei, se eu não me engano, o Breno Sivac, que era um dos principais alunos do Rickson, dentro do mar, cara. Eu entrei no mar ali, ansioso. Aí falei, caraca, Breno, que história é essa aí do gigante com um crucifixo nas costas? Ele, porra, meu irmão. E ele não tinha visto ainda, quer dizer, informação que ele teve dentro da academia. Pô, cara, diz que foi uma guerra. O Royce não conseguiu voltar para a final, mas ele ganhou, finalizou o cara, mas o cara era um gigante. Eu tô com uma cruz aí, pô, o que isso? Aí já fiquei, entendeu? Você vê como era. A gente tá falando de 93, aí você fala hoje, você vê. E isso, aí você dá um salto, 93, você dá um salto para 94, sai a primeira tatame. Quando a gente fala em 95, que é essa fase que eu te falei que a saía trimestral, cara. Imagina, 95, já no UFC 7, a Kiai saía de 3 em 3 meses. Eu fiz uma matéria que o Ruas ia lutar no UFC para Kiai, fiz na minha coluna da Tatame, saiu no mês, a coluna da Tatame, já avisando que o Ruas ia lutar, saiu antes. A da Kiai saiu, o Ruas já tinha lutado. Já tinha lutado, imagina. Então você vê que loucura, né? E aí a coisa vai andando, mas, pô, quando você chega ali em 2000 também, a mecânica da informação ainda é esperar a Gracie e a Tatame sair. A Gracie e a Tatame não tinha internet, cara. Vocês imaginam, vocês são novos, vocês não é difícil até vocês conceberem. A internet começa, para mim, a maior referência de internet é o Pride em 2003, esse da Glória Maria. Olha que coisa, cara. Pride da Glória Maria em 2003, eu consegui que o cara do JB publicasse um calhauzinho da luta do Vanderlei e do Minotauro, os caras sendo campeão mundial. Aí eu tive que mandar pela internet de escada do hotel e a foto simplesmente não ia, porque a internet caía. Aí eu tinha que abrir o Photoshop de novo, diminuir. Quando ficou, só consegui mandar quando chegou em 100 KB, cara. Imagina. Entendeu? Aí que eu consegui mandar. Eu tô falando de 2003, então tu imagina, cara, em 2003 já tinha os sites ali, mas era pouca coisa. Então é muito louco. O mundo deu um salto, cara, de 2003 para cá em termos de informação, e essa deu o melhor exemplo, né? Quer dizer, tem que ter vídeo diário, tem que entrar ali, pô, acabou de sair informação, tem que entrar no dia seguinte ou na hora e fazer o vídeo mesmo. Isso exige muito do repórter, né? Sem dúvida, né, cara? E é uma coisa muito mais legal, né, cara? Você poder trazer informação e quando você imaginar, né, você contasse isso no passado, que, porra, a informação ia estar ali no celular, porra, né? Tu podia... De graça, né, Alonso? Porra, de graça, e olhar no celular, para começar a se falar em celular, né? A gente tá falando de outra coisa que celular também só aparece em 2000 cacetada. Né? Quer dizer, você tinha telefone fixo. Então você vê que loucura, né, cara? Como em 10, 20 anos a informação mudou, a maneira da informação chegar mudou de maneira radical. Sim. Só mais duas coisinhas, então, pra gente poder se encaminhando pro final. Pode ficar de boa até 6h30 aí, tranquilo. Ah, beleza, então vamos seguindo. Eu conversava com o Rafael Sombra, que é o treinador do Vinícius Lockdog, na semana passada, Alonso, e a gente debatia um pouco o seguinte, porque o nosso esporte, ele é muito jovem, né? Ele tem o quê? 30 anos, vamos dizer assim. Então, a questão eu debati com ele sobre o UFC como empresa.
por ser a maior vitrine do mundo, ele acaba moldando as regras do esporte, e a gente conversando, a gente até chegou num consenso de que sim, o UFC como maior vitrine, muitas vezes ele consegue moldar um pouco o esporte de acordo com o que ele quer. E tu acredita que o UFC como empresa também mudou a forma de fazer jornalismo? Cara, eu acho que para nós não, mas lá nos Estados Unidos eu sou obrigado a dizer que sim. Vou te dizer por quê, por incrível que pareça. Esse monopólio lá é uma coisa assustadora isso. Eu nunca tive nenhum problema, nunca, como imprensa brasileira, eu ia para lá e Japão, os caras sabiam quem eu era e estava lá e nunca tive nenhum tipo de... Nunca tomei dura por nada que eu escrevi. Cara, mas eu trabalho para o Sherdog. O Sherdog ficou sem cobrir o UFC, cara, se eu não me engano, papo de 3 ou 4 anos. O Ariel ainda é proibido de ir no UFC. Sim. Isso aí é uma coisa, separar, você está falando da maior democracia do mundo, isso é uma coisa vergonhosa, né? Sim. Detalhe que o Raoni, ele é um dos nossos principais referências hoje em dia também, Lógico, né? Sem dúvida alguma, pô. Ele há muito tempo, né? Ele é a principal referência do jornalismo mundial, ganhou vários Oscars, o cara que, porra, mais respeitado ali, que tem informação mais na boca do... Pô, simplesmente por ele ter feito jornalismo, ter discordado uma coisa ou outra, ter dado um furo ou outro, os caras proibiram, cara. Sim. Isso é coisa de Venezuela. A gente está falando da maior democracia do mundo. Você vetar um jornalista que é o mais respeitado de cobrir os seus eventos, isso é vergonhoso, entendeu? Isso é uma coisa até legal, esse assunto é pouco abordado. Isso me noja um pouco, porque eu sou daqueles que eu acho que a imprensa tem que se unir, entendeu? Nesses casos, porra, eu era até meio maluco, cara. Quando o Sherdog era proibido, eu trabalhava pro Sherdog por coisa e eu, meu irmão, mandava matéria pro Sherdog do UFC, os caras, não, Alonso tal, meu irmão, bota essa porra, eu que tô assinando. E aqui, se eles queimarem, a gente grita, porque o Combate é parceiro deles também, os caras sabiam que eu trabalhava pro Combate. Então, assim, eu fui meio abusado, eu poderia, sim, ser uma persona não grata, ser cortado também do plantel lá que cobra o evento. Isso é vergonhoso, cara, isso aí, sabe, tem que... Você tocou num ponto, você vê como essa coisa normatizou, ninguém fala disso, você não vê nenhum colega falando, cara, que absurdo o Ariel não tá lá. Que absurdo, não interessa o que esse cara falou, entendeu? O Dana White não é o dono do mundo, cara. Ele pode, sabe, vetar credenciamento do cara, é ridículo. E o Sherdog, já naquela época, era o segundo maior site do mundo. Ficou proibido de cobrir. Você praticamente inviabiliza o veículo, né? Sim. Há pouco tempo também, se não me engano, o repórter Guilherme Cruz tomou uma certa mijada do Dana White também, né? Muito por essa linha que a gente tá falando. Falou alguma coisa, deu algum furo que o patrão não gostou. E querendo ou não, a gente olha muito para eles como, nossa, são, digamos, o molde da democracia, né? Mas às vezes aqui no Brasil a gente consegue ter até mais voz, né, Alonso? Sem dúvida. Nisso aí eles não são exemplo nem um pouco, cara. Vou te falar. Esse sócio do Guilherme, eu não lembro... O Guilherme trabalhou comigo muito tempo na Tatame, foi meu estagiário, meu amigo pessoal. Faz um excelente trabalho também, trabalhou com o Ariel um bom tempo. E, cara, nada justifica. Eu acho que, sim, ele tem todo o direito de discordar e dar a mijada na cabeça, que até onde ele fez com o Guilherme. Mas proibir um jornalista, cara, de, sabe, não dar credenciamento, é coisa muito de várzea. É muito a parada do monopólio que eles tanto lutam, né, cara? E isso aí, depois dessa pica que eles tomaram aí, desculpe o termo, mas depois dessa roubada aí, né, de bilhões que eles tomaram, é bom eles entenderem que isso aí, por exemplo, um Ariel chega lá e processa, até que ponto, né? Até que ponto isso aí, olha, não caracteriza o monopólio. Isso lá dá problema sério. O cara chega e fala, olha só, sou o maior jornalista aqui, ó. Tenho 8 Oscars do MMA, sou o maior jornalista, e porque eu falei isso, na maior democracia do mundo, eu fui proibido de cobrir na maior organização. Isso aí, meu amigo, isso aí, mete quinta emenda, mete os cacete lá,
sobe para o Supremo, os caras... Agora é complicado, né? Que mal ou bem... Não, agora tá tudo entre os parceiros ali, né? Donald Trump. O Trump tem a maioria do Supremo deles, o Trump é fechado com Dana, mas é o tipo da coisa que, com certeza, se fosse não tivesse isso, o UFC podia pagar em uma gorda indenização pro Ariel, cara. Aí porque tu imagina, né, Alonso? Digamos que se essa represália tivesse sido lá em 90, quando tu começou, ele não ia ter a internet, não ia ter o UFC Fight Pass, não ia ter como se atualizar sobre o tema, né? Agora, pelo menos, ele tem esses recursos na mão para poder seguir tocando o trabalho dele, falando sobre o assunto que ele domina. Não, exatamente. Lá atrás, se você fosse vetado, porra, como é que você vai fazer jornalismo, né, cara? Né? Você tem que estar, tá vetado, não pode falar com os lutadores. Não tem como. Hoje em dia, você vai lá, o próprio canal do YouTube do UFC bota ali ao vivo e você faz do teu jeito, você entrevista os lutadores, que é o que ele faz, né? Os protagonistas não são proibidos de falar com ele. Exatamente. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Alonso, gostaria de saber da tua opinião, que acompanha o esporte desde o início, também frequenta as academias desde o início de sua carreira. Como é que tu avalia, como é que é tratado o nosso esporte amador aqui no Brasil? Cara, eu acho que poderia ser melhor tratado, né? Tendo em vista tudo que o esporte traz, né? Comprovadamente, você vê aí o judô, o que traz de medalhas, né? Hoje em dia os projetos sociais, o que fazem, quantas crianças são tiradas das ruas, tiradas do tráfico por causa de projetos sociais, né? Então acho que os governos poderiam ter um cuidado maior, destinar uma verba maior para os projetos sociais, para o esporte amador. E quando a gente fala de esporte amador, né, em arte marcial, são amplas possibilidades. Você tem o taekwondo, que é um esporte olímpico, você tem o jiu-jitsu, que tem várias possibilidades, né? O cara pode ser um campeão, pode seguir para o MMA. Você pode também, isso sem falar do judô, obviamente, né? E, o próprio MMA amador, né, cara? Que poderia ser uma área aí. A gente tem a IMAF fazendo um trabalho espetacular, mundo afora. O Guilherme Bravo, né, que era um dos principais árbitros, juízes aí do MMA nacional. Se eu não me engano, ele tem um cargo de direção, ele me passa os números aqui, eu fico impressionado, cara. 60 mil, gente pra caramba, e você vai ver lá no quadro de medalhas, Uzbequistão, Tajiquistão, Sim. Ucrânia, e não tem Brasil, entendeu? Quando vai Brasil, é na guerra aqui do pessoal, dos professores. Então você poderia sim, tendo em vista que o MMA claramente é um esporte extremamente promissor, você pode, né, você tem várias formas hoje. Antigamente, na era Pride, você tinha motor, ou você entrava pela BTT ou pela shootbox, não era nada democrático. Sim. Hoje, deve ter uns 20 managers brasileiros aí, entendeu? Basta você ter um manager, chegar num manager e ter um currículo ali que você chega. Então você pega, incentiva o MMA amador, né? Quer dizer, você está levando pessoas a entrarem no esporte profissional de uma maneira muito mais rápida que o futebol seria, ou que qualquer outra modalidade. Para e pensa, pega o garoto ali, entra no MMA amador, você leva ele, obviamente, MMA amador, ele vai estar ligado a algum projeto social, então ele tem que treinar jiu-jitsu e boxe. Começa desde novo. Cara, esse garoto aí com 17 anos está ajudando em casa. Sim. Um bom dinheiro, já ganhando um dinheirinho bem razoável. Entendeu? Sim. Então acho que pode ser o caminho, sim. E também isso é uma forma da gente criar novos campeões, né? Porque, querendo ou não, Alonso, o povo brasileiro é um povo diferenciado, né? A gente tem uma garra à luta, vamos falar, né? A gente não é o país do futebol. O futebol veio lá da Inglaterra, a gente é o país da luta. E querendo ou não, com todas essas adversidades que os nossos atletas passam, eles ainda conseguem se destacar. Agora tu imagina com uma liga amadora, onde o cara pode fazer, sei lá, 10 lutas amadoras, se perder não vai sujar o cartel, querendo ou não, ele vai ter mais oportunidades quando ele chegar no profissional. Porque daí ele vai ter mais cancha, né, mais experiência, aí não vai estar estreando, digamos, com um cara profissional de Muay Thai que tem 100 lutas, entendeu? Acaba sendo disparelho, no meu ponto de vista.
Sem dúvida, e você pega o oponente dele quando ele vai estrear, normalmente ele lá nos Estados Unidos, o cara já fez tudo isso que você falou, né? Sim. Ele já passou pelo processo todo amador, já chega muito mais, a adrenalina tá lá embaixo, ele já sabe o que é pisar no octógono, ele já sabe o que é tomar aquele chute, né? Você imagina o cara que sai do kimono, pô, nunca trocou uma porrada, ou trocou poucas vezes ali antes de entrar, pô, quando ele passa todo aquele processo ali, vai andando até o octógono, por mais que tenha proteção, tudo isso, cara, é complicado, tem que passar pelo processo. Acho que tem que se incentivar, né, as entidades, essa IMAF, eles estão com esse trabalho no Brasil que era através do Guilherme Bravo, e, porra, você fazer algum tipo de parceria com projetos sociais, cara, tanta criança talentosa, você vai pegar ali e botar na cara do gol, e com certeza vão futuramente, em breve a gente vai ver essas crianças no contender já, né, mostrando seu talento na prática. Eu sei que é um exemplo muito distante da gente, mas um governo que cuida do esporte tá cuidando de tudo, né? Tá cuidando de saúde, vai cuidar também alimentação, e a gente vai pegando um exemplo assim, ó, Rússia, que tem o sambo desde a infância. Pega também exemplos como Emirados Árabes, que tem o jiu-jitsu como classe curricular. Tu pode pode rodar em português. Peraí, tu pode passar digamos, em árabe, né? E rodar em jiu-jitsu, tu vai reprovar. Então, querendo ou não, falta também esse estímulo para cá, né, Alonso? Sem dúvida, cara, falta sim. O Rorion sempre fala, né? Porra, a gente ensina na SWAT, a gente ensina no Exército, a gente ensina em Abu Dhabi, e aqui o cara da Guarda Municipal faz Krav Maga, né, cara? Sim. Então, assim, é esculacho, a arte marcial aí comprovadamente mais eficaz na defesa pessoal não é utilizada aqui como deveria, e o esporte amador, sem dúvida, é o caminho, né? Eu acho que uma base mais sólida do esporte amador poderia refletir positivamente no futuro dos nossos atletas, então. Sem dúvida, pô. Não só dos atletas, mais do que isso, né? Inclusive no panorama da violência, cara. Você pega um projeto social como o do Pedro Riso, por exemplo, que mal ou bem, né? O que é o projeto? Irmão, o projeto pessoal, o projeto do Pedro Riso tem 350 crianças que vivem abaixo da linha da pobreza, não é? Porque aqui no Rio, cara, assim, a galera fora do Rio não tem noção, mas a gente aqui são mais de 600 favelas, né? Você tem favelas como a Rocinha, que, pô, tem gente que opta até para morar na Rocinha ao invés de morar no subúrbio, porque é mais rápido. Então você tem níveis ali dentro da Rocinha, você tem, pô, apartamento ali de R$1.000 para você alugar, entendeu? Sim. É uma favela, digamos, ali, um nível bom, pô, tem calçada e tal. Obviamente, saneamento é complicado, como em qualquer favela, mas é uma favela de um nível, digamos, A. Né? AA. Cara, quando você vai ali para a Avenida Brasil, onde o Pedro Riso tem o projeto, favela do Jacaré, Baixa do Sapateiro, ali, quando você pega essas favelas, são casas de papelão com riacho com língua negra do lado. Então tem rato dentro da casa, as crianças crescem disputando comida com rato. Aí você sai de um patamar AA para um patamar J, Índia, entendeu? A gente sai do pior IDH do mundo, assim, ali. É uma coisa de bizarra. E você vê, o Pedro Riso tem um projeto social ali para 300 crianças, onde ele dá alimentação, arte marcial. Esses garotos que têm o traficante como grande referência, ao invés de ir para o tráfico, vão o quê? O Pedro Riso é o ídolo, é o outro que é o ídolo. Eles vão para a arte marcial. Tu acha que essa criança que tem Muay Thai, Jiu-Jitsu desde criança, se você der uma oportunidade do amador, cara, eles vão entrar comendo com tudo, eles vão, entendeu? E vão chegar lá fora, vão arrebentar. Então você está tirando crianças que poderiam ser traficantes, bandidos, e dando uma oportunidade através do esporte. E vai além, cara. O que eu sempre falo, o Pedro Riso também repete, é um erro a gente achar que só o campeão tem oportunidade quando você abre a porta do esporte. Muitas vezes se descobre ali, cara, um grande treinador, entendeu? Um grande preparador físico. Nem todo mundo nasce com um dom de sair na porrada ou ser o Anderson Silva. Às vezes o cara não tem esse dom, mas tem um dom absurdo. Você vê o exemplo do Pablo Sucupira. Ele diz, sou um boxer frustrado. Cara, é um boxer frustrado, mas ele é nerd
e canalizou isso para ser um grande treinador. Então, quantos não tem assim, entendeu? Exatamente. Então, cara, quando você apoia o esporte, você tira a criança da rua, você tira a criança da violência, você abre uma série de portas. Isso é o caminho. Um país terceiro mundo como o Brasil, esse é o caminho, sem dúvida. E é muito engraçado, né, que quando a criança tem o contato com o esporte, ela se apaixona na hora. E a partir do momento que ela vicia naquilo, ela também vai pegar e vai começar a doutrinar outras crianças a trazer para o esporte. É uma corrente do bem, dá para você dizer assim. É um ciclo virtuoso, né, cara? Você vai puxando um ali, a outro. Pô, eu não gosto de MMA, não gosto de... Cara, mas eu gosto de judô. Uhum. Né? Eu gosto de Muay Thai. Eu não gosto de Muay Thai. Pô, meu irmão, várias outras modalidades e em projetos sociais, normalmente tem a parte também de arte. De repente o cara, a arte marcial não é a dele, mas ele, porra, gosta de música. Né? Segue ali um caminho, tem outra parte do projeto que ele vai ou dançar ou vai fazer música. Esse é o caminho. A gente viu aqui o erro no Rio, né, quando fizeram aquele projeto das UPPs. Porra, não adianta você só tomar o território, você tem que né, criar possibilidades para aquela população ali. Então, você vê as favelas que colocaram projetos sociais, cara, a quantidade de crianças, de campeões que estão saindo desses lugares, né, muita criança querendo, e por incrível que pareça, a maioria até dos traficantes mesmo, acaba, não é que apoie, mas tipo assim, não mexe com isso. Tem até uma certa admiração. O Pedro Rizzo me fala, sempre que tem um problema lá, cara, eu tenho que subir lá, tem que ir lá. Aí os caras, tira uma foto, ele, cara, não posso tirar foto do seu lado de fuzil. Então, assim, mas ele tem que aprender a conversar, porque mal ou bem o cara que manda na área, o Estado não tá ali, entendeu? Se ele não for ali, ele... Mas, em suma, sem dúvida, cara, o esporte é sempre o caminho. A gente tira como base também a história do Tererê, né, que começou num projeto social, aí começou a dar aula no projeto social, já conheceu o Alan Fifon, então é um ciclo que sempre vai se renovando. Agora, para a gente se encaminhando assim para o final, eu gostaria de saber duas questões. Há pouco tempo a gente teve o Spaten Fight Night, né, televisionado na Rede Globo, né, uma coisa que não acontecia há muito tempo, acontece com o Jungle Fight, vamos ser sinceros, né, mas querendo ou não, eventos assim dessa magnitude não é sempre, né, Alonso? E tu acredita que aquela pauleira no final suja toda aquela reputação que há mais de 30 anos tu vem lutando para mudar? Cara, isso é até curioso, né? A gente que viveu isso, quando vê um troço desse, bate um desespero. E aí foi legal, cara, que eu comecei a ver vários vídeos assim de colegas, tipo Rica Perrone e tal, o cara falando, cara, isso aí acontece todo dia em evento de futebol, cara. Pô, meu irmão, infelizmente, todo evento de qualquer área que houver um desentendimento e não houver segurança, vai ter briga. Né? O brasileiro é sangue quente. E aí você para ver, cara, quantos episódios você viu nos últimos tempos aí de briga de torcida ou até no campo de futebol, da porrada estancando. E isso até me tirou um pouco de trauma. Aquela noite eu mal dormi, cara, que eu pensei exatamente isso que você falou. Falei, puta, será que a gente vai voltar tudo no tempo? E eu sempre pensando assim, a culpa vai ser de quem? Do Vale Tudo, do MMA. Sim. Que Normal, o boxe é olímpico, o Popó é um ídolo brasileiro, o boxe mal ou bem sempre esculhambou a gente, né, porque sabia que quando a gente crescesse a gente ia tirar esporte deles, ia tirar espaço deles. Falei, pô, vai sobrar pra gente, né? E eu fiquei preocupado, mas realmente aconteceu o que eu imaginava. As pessoas conseguiram entender que foi um erro da segurança e foi um erro, acima de tudo, dos organizadores de não criarem regras. Se você colocar regras básicas, eu falei isso em todos os vídeos que eu fiz sobre o assunto, basicamente você botar as regras do UFC em qualquer evento, não vai ter briga. O UFC é um evento que tem 30 anos entendendo esse esporte. Qual é a regra básica que evitaria qualquer briga? 3 corners, e o corner não pode se dirigir ao outro atleta. Se no UFC acontece isso, o cara é expulso imediatamente e não ganha credenciamento. Os caras ficam pianinho mesmo. Pode ser a rivalidade que for. Ah, não, mas teve o McGregor com o Khabib, meu amigo, ganhou $1 milhão de multa. Exceções, né? Então, assim, tem que botar multa, pesa no bolso que vai acabar.
Aquilo foi um absurdo. Quando eu vi na pesagem os caras do Popó chamando ele de cachorro morto, uma falta de respeito absurda, eu falei, meu Deus, os caras não estão entendendo que não é a mesma estirpe que eles estão acostumados no Fight Sim. Music Show, não é? Não. Isso é um campeão ali dentro, cara. Tem meu irmão, ele pode estar com 60 anos, ele vai dar bengalada no Popó até matar. Sim. Vai dar merda isso. Eu avisei nos grupos fechados e foi o que aconteceu, cara. Infelizmente o Verdun percebeu isso, avisou o Popó. Sim. Não vou nem criticar o Popó, mas ele por ter a visão, né? Os últimos 5 eventos dele foram no Fight Music Show. Ele, qual é a visão dele? É aquilo, cara. Show é aquilo, mas não é. Você está fazendo uma interface entre 2 campeões de 2 modalidades, campeões de verdade. E o Vale Tudo é a modalidade mais difícil que existe, meu irmão. Não desrespeite um cara do Vale Tudo. Começa a luta, ele olha pro Vanderlei, tá com medo, vai apanhar muito agora. Que isso, cara? Não tem a menor condição do Vanderlei seguir nas regras. Se começasse a apanhar, ele ia sair das regras, é óbvio. Claro. Foi pro pessoal. Então, assim, é isso, cara. É simples resolver. Eu acho que no próximo, se tiver Vitor e Popó, já com regras, eu tenho certeza absoluta que as chances de problema são 0. E sobre esse tema, eu acho que não sei se vai rolar Vitor e Popó, não, porque, querendo ou não, o Popó tava ganhando, isso é óbvio, né? Mas no round que foi parada por conta da cabeçada, dava pra ver que o Vanderlei não tava morto, né? Ele tava bem na luta, conectando bons golpes. Eu acho que, querendo ou não, o Vitor ainda consegue ser um nível acima. Eu acho que o Popó não vai se botar o próprio Ulisses fala, né, cara? O próprio Ulisses fala, o Ulisses treinou o Vitor, né? Ele fala, cara, o Vitor é diferente. São 2, 3 categorias, né, cara? Eu não acho justo com o Popó fazer isso, entendeu? Eu sou do MMA, sou amigo do Vitor, não tenho muito contato com boxe. Não gostaria de ver o Popó sendo nocauteado dessa maneira. Eu acho que é um ídolo nacional e eu acho que a coisa tem que ser em igualdade. Assim como eu não gostei quando botaram ele com o Vanderlei, que o Vanderlei é 0 de boxe, cara. Sim. Eu falei, vai faltar com respeito, igual eu antevi lá atrás, vai faltar com respeito, o Vanderlei vai perder a linha, a chance de dar merda é grande, e foi o que aconteceu, né? Sim. Beleza, e agora sim, pra gente encerrar então, gostaria que tu deixasse uma opinião aí de qual que é o futuro ideal pro MMA, o que tu visualiza e deslumbra pro futuro do esporte, Alonso? Cara, eu acho que o que está acontecendo agora, né, já é uma coisa maravilhosa que eu nunca poderia imaginar lá atrás, né? O UFC, o nosso maior evento, sendo negociado por 7,3 bilhões, né, cara? Negócio, é uma coisa espetacular, numa plataforma de streaming que você pode acessar em qualquer lugar. Imagina se fosse na Netflix, quer dizer... você simplesmente pode ver o UFC no celular de qualquer lugar do mundo. Quando é que você ia imaginar um negócio desse, né, cara? Então, assim, eu acho que as expectativas são as melhores, o esporte só cresce, está provado que é o esporte mais emocionante que tem. Olha aí o Charles no Rio de Janeiro, onde é que você vê aquilo, mesmo? Com todo respeito ao boxe, não dá nem pro cheiro, entendeu? É um esporte que junta todas as modalidades em um, é um nível de adrenalina e de emoção que não tem. Então não tem mais como andar para trás, é só andar para frente. E eu acho que a tendência, isso é uma coisa que me chama muita atenção, a gente pensa muito com a cabeça da geração anterior. Sim. As gerações estão passando, eu fiquei muito impressionado com o público da arena lá. Cara, uma garotada ali de 15... meu irmão, o cara com o pai, a mãe, e, 2 filhos e o amigo, assim, e um público muito vibrante. Esse garoto, cara, vai passar para um amigo na escola. Então, o público novo, jovem, está cada vez crescendo mais. Óbvio que é impossível rivalizar com o futebol, né, no país como o Brasil, mas eu vejo, meu amigo, o MMA crescendo muito. Eu, sinceramente, espero que futuramente a gente volte a ter uma parceria, né, se for com a Globo, com alguma outra grande TV, porque eu acho que é, sim, importante ainda no Brasil. Não sei por quanto tempo, mas eu acho que a TV aberta é um fator diferencial, né? E essa coisa de contrato, proibir,
tira o lado democrático da coisa, que era uma coisa que me incomodava muito lá em 2003. Você imaginar que, porra, você liga o Esporte Espetacular no dia seguinte, que é o programa mais visto e fantástico, porra, e você ter um monte de noticiazinha merda de esporte, Sim. até de futebolzinho, de timinho e tal, porra. E essa cena antológica do Charles aqui não está sendo mostrada no final de semana anterior, com Poatan, que é o maior esportista do país na atualidade, disparado, com todo respeito ao futebol, não tem ninguém perto do Poatan, que o Poatan realizou no esporte mais difícil que existe. Não existe, galera. Isso não é coisa de, o cara é radical do MMA, não. Procurem saber o que o Poatan fez no esporte com esse grau de dificuldade. Não tem nenhum esportista do nível do Poatan hoje no Brasil. E, amigo, Dona Rede Globo, fantástico, não sai uma nota. Sim. Isso é um absurdo, entendeu? Então, assim, é a única coisa que eu espero que mude, que consiga-se algum acordo no sentido que a Globo tentou, foi a Las Vegas algumas vezes tentar essa parceria, mas não deu certo, infelizmente. Eu espero que se chegue a um acordo nos próximos contratos. Eles trouxeram a Fórmula 1 tão louco para ter o UFC de volta, e aí eu acho que aí a gente vai chegar novamente àquele patamar de Anderson Silva e Vitor Belfort, que é o que o MMA merece, né, cara? Beleza. Até porque, pegando esse gancho de TV aberta, vai começar a ser transmitido na CBS, que é uma TV aberta americana, né? E agora tu tocou num ponto interessante, né? Que tu falou da questão das notas, que não saiu nada do Charles nem do Poatan. Tu acredita que isso seria, bem dizer, uma retaliação por conta do UFC Fight Pass? Porque, querendo ou não, eles também monopolizaram as transmissões do Brasil, né? Não, então, isso aí é uma coisa que infelizmente dá para entender, porque tentou-se um acordo, né? Os empresários da Globo foram lá 2 vezes a Las Vegas tentar um acordo, só que onde é que esbarrava o acordo? E aí, televisão, negócio, a gente tem que entender, não tem nem como gritar ou falar que tem vilão nessa história. Simplesmente, para a Globo, é essencial, e eu entendo a Globo nesse aspecto, que o produto seja passado no canal dela, que é o Combate, né? Só que o que acontece? Para o UFC, é muito bom que a Globo transmita os numerados no aberto, mas não é interessante, ele já tem, cara, 200, sei lá, não sei quantos mil assinantes. Mas eles que passaram anos tendo que pagar royalties para o Combate, porque o Combate tinha um assinante, aí pagava um valor anual para o UFC, entendeu? E o valor dos assinantes já estava limpo no bolso do Combate. Hoje, cara, com o UFC Fight Pass, o UFC tem diretos no bolso dele. Todos esses assinantes. Vão entregar isso de mão beijada para o Combate? Entendeu? Não faz sentido. Então o negócio chega num ponto ali que não dá para chegar num acordo. E eu estava torcendo muito para que tivesse algum acordo no sentido de que transmitisse nos dois. A gente está vendo isso em várias plataformas hoje, né? O evento da NBA passa aqui na ESPN, passa no... Que acontecesse isso aqui, que tivesse o Combate transmitindo a transmissão dele e o UFC Fight Pass. Mas não dá, né, cara? É concorrência direta. Então, é esse o impasse que a gente está. E o esporte perde, isso é um fato. A gente perde. Você vê aí o grande público. Você vê a diferença do evento como Vanderlei e Popó na Globo, com a Spaten bancando, e a Spaten quer muito botar dinheiro na UFC. A gente ia ter, cara, um nível de promoção nessa luta do Poatan e do Charles, com a Spaten na jogada, que a Globo ia estar botando, meu amigo, o Poatan no meio da Odete Reutemann, ia ter Poatan ali com o Odete Reutemann no meio. Ia ser uma coisa absurda, que a Spaten está botando muito dinheiro. A gente não tinha isso no Anderson e Vitor, entendeu? Sim, então, claro. Pode chegar num pico que a gente nunca chegou. Infelizmente, não aconteceu isso por conta desse desacordo ali, desse detalhe na negociação. Eles voltaram a ter a Fórmula 1 no momento merda para o Brasil, que a gente não tem ninguém lá. Sim. E no melhor momento, talvez, da história da MMA, onde a gente tem 2 ídolos que são ídolos mundiais extremamente populares, que é o Poatan e o... ia estar o Brasil inteiro falando chama, cara. Ia estar nego abrindo o Fantástico falando chama. Sabe? Realmente uma pena. Até porque, querendo ou não, a Globo sempre olhou com bons olhos pra luta, né? Levava o lutador na dança dos famosos, programa com lutador. O que eles estão fazendo com o Jungle agora, eles estão apaixonados por luta, descobriram a MMA tardiamente. Pegaram o Jungle do Valide, que não se compara, né? O nível do produto do Jungle com o UFC.
E, porra, botaram 1 milhão deles. Cara. Esse 1 milhão de prêmio aí, 500 para mulher e 500 para o homem, não é do Valide, não. É da Globo. Entendeu? Então você vê como eles acreditam, porque eles estão vendo que com o Django eles batem 8 pontos, que é um número absolutamente acima do normal para aquele horário. Sim. Então eles estão investindo no Valide, não é porque amam o Valide, porque o Django é foda, é porque o MMA é foda, entendeu? E você imagina, se eles conseguem isso com o Django, imagina com o UFC. Sim, se eles conseguiram 13 pontos com Popó e Vanderlei, audiência de novela, audiência de porra, para aquele horário altamente absurda, você imagina o Poatan ou o Charles Lutano. Sim. Parada de bater 20 pontos, número que eles não atingem nesse horário. Já pensou só transmitir, nem que seja 3 horas depois, como era antigamente, Poatan versus John Jones na Casa Branca? Meu Deus do céu, né? Pô, cara. E eu sei que, pelo menos, assim, os dois lados sabem um da importância do outro. A Globo, tanto que a Globo mandou os executivos lá, gente grande, Las Vegas 2 vezes, de jatinho, foram lá conversar com o Dana. Aí ficou no detalhe, o Dana sabe o que é a Globo aqui. Então, e ao mesmo tempo eu acho que, pô, o UFC Fight Pass é um tremendo ganho, cara. Eu trabalho com eles hoje, né? Tenho o Além do Octógono, um quadro meu lá, trabalho para eles, pô. É uma equipe super azeitada, é um trabalho espetacular, a equipe que eles juntaram de transmissão está excelente. Então, eu espero que mantenha assim o UFC Fight Pass. É importante para o esporte também, entendeu? Bom, vamos ver, né? Vamos aguardar os próximos capítulos. Marcelo Alonso, muito obrigado pelo teu tempo. Pô, prazer meu, cara. Sempre bom falar de MMA, ainda mais de história. Oh, muito bacana, viu? Eu agradeço imensamente. Muito obrigado. Show. Um abraço, meu irmão. Tudo de bom. Outro.